Fala galera do meu canal, estão preparados para mais uma teleaula? Fique ligado porque hoje o tema é alinhamento entre pontos. Dando continuidade a ponto e reta, vamos ficar por dentro do assunto, né? Vamos entender então a técnica utilizada e no aprofundando o conhecimento, também vamos dar continuidade aí e aprimorar mais o que foi visto no início, tá bom? Então fique ligado porque tudo isso e muito mais agora no Sou Mais Matemática. Roda a vinheta! Para começar a nossa aula, vamos ficar por dentro do assunto. E uma das técnicas utilizadas no processo de alinhamento entre pontos é o determinante. Então, a aula de hoje a gente vai revisar esse método e também inserir no assunto ponto e reta. Então, bora começar? Vamos entender a ideia de alinhamento de pontos. Olha só, eu vou mostrar uma fórmula para calcular determinar, no caso, né, se os pontos estão ou não alinhados. E aí preste atenção nas OBS que vai ter. Primeiro, condição de alinhamento de 3 pontos. Essa regra que eu vou mostrar, essa fórmula, serve para 3, viu? Só 3 pontos, para saber se os 3 estão alinhados ou não. Dizemos que 3 pontos distintos, ou seja, quando eu consigo identificar separadamente cada um deles, estão alinhados ou que 3 pontos são colineares quando existe uma reta que passa pelos 3. Então, olha só. Nesse gráfico aqui, eu tenho a representação de 3 pontos. O ponto A, de coordenadas x1 e y1. O ponto B, de coordenadas x2 e y2. E o ponto C, de coordenadas x3 e y3. São 3 pontos quaisquer, em qualquer posição. Não necessariamente tem que ser ponto médio, não precisa disso não. Para me saber se os 3 pontos são colineares, a reta tem que passar e pegar os 3. Então, se eu passar uma reta que pegar os 3 pontos, eles estão sobre uma mesma reta. Isso é uma técnica, se você fosse no plano cartesiano, né, atribuir os valores, né, colocar os valores no gráfico e passar a reta para verificar. Outra técnica, aí você tem que ter uma precisão maior em relação à distância dos valores para não dar errado. Sem fazer o gráfico, você pode recorrer também à fórmula. E essa fórmula vai usar o determinante. Por ela vai dizer na hora, através dos cálculos, né, se os pontos realmente são alinhados ou não estão alinhados. E aí você não tem necessariamente que localizar num plano cartesiano os 3 pontos para saber se realmente estão alinhados ou não. Só recorrer ao determinante. Então faz o cálculo, dependendo da resposta que eu vou mostrar agora. Aí sim você faz a verificação e nem precisa construir gráfico nenhum. Aí vem a OBS. Ó. Se os pontos distintos A, B e C citados, né, são colineares, o determinante que a gente vai usar agora aqui na fórmula tem que ser nulo. Então, gente, se ele disser, vai ter questões aí, esse assunto vai ser muito utilizado mais nas próximas aulas, né? Quando for envolver a parte de equações, de área, a gente vai usar muito a regra do determinante. E aí, se ele falar que os pontos são alinhados, então o determinante automaticamente tem que ser igual a 0. Professor, peraí, se o determinante der 0 por essa fórmula, já sei que os pontos estão alinhados. Então, se o determinante der qualquer número diferente de 0, isso implica dizer o quê? Pronto, aí presta atenção, anote aí para não esquecer. Se você pegar 3 pontos, usar a regra que eu vou mostrar aqui, essa fórmula, e no resultado final for um número diferente de 0, automaticamente esses 3 pontos não estão na mesma reta. Então, se os 3 pontos não estão sobre uma mesma reta, eles vão determinar um triângulo. Então, ó, a OBS é essa. Eu tenho aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. Veja que para ligar o ponto B até o ponto C, ficou de fora o ponto A. Então, os 3 pontos não estão alinhados como nesse gráfico.
Se o determinante é diferente de zero, então determinante é diferente de zero, eles formam um vértice de um triângulo. Então, bota essa OBS aí para não esquecer. Deu zero, estão alinhados. Deu diferente de zero, pronto. Então vai formar, pode formar, no caso, né, um triângulo aí. Então fique esperto sobre esse caso aí. E se ele falar também da relação dos distintos, né? Se você visualizar separadamente os três pontos, que pode também ter ponto em cima do outro, né? 1, 2, 3. Os três pontos estão em cima do outro. Não, tem que ser pontos distintos, que aí você visualiza separadamente. Estando alinhados, e o determinante é igual a zero. Se der diferente, forma o vértice de um triângulo. Pronto, agora vamos entender a fórmula, né? Como é que a gente vai pegar esses três pontos e jogar na fórmula? Olha só, o determinante, para ser resolvido, tem que ser de matriz quadrada, ou seja, o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas. Então, eu tenho aqui um determinante, sempre para esse caso de alinhamento de 3 pontos, será sempre um determinante de ordem 3. 3 linhas e 3 colunas. A primeira coluna é sempre a coluna das abscissas dos pontos. Então, você vai pegar o x1, o x2 e o x3 na primeira coluna. Na segunda coluna são as ordenadas. Então, o y1, o y2 e o y3. Se eu fizer só com x e y, não vai dar uma matriz quadrada. Então, você vai ter que preencher a última coluna com 1, nessa ordem, tá bom? Agora vem um detalhe. Por que eu só marcou aqui A, B e C? Olha só, a linha, o primeiro ponto aqui, o primeiro par ordenado, tem que ser correspondente a um determinado ponto. Você não pode montar um determinante assim. Por exemplo, D é igual. Eu vou pegar a abscissa do ponto A, x1, vou pegar, não necessariamente tem que ser A, B e C na ordem, pode ser alternado, por exemplo, vou colocar x1, x3 e x2. Veja, eu peguei a abscissa do ponto A, peguei a abscissa do ponto C e peguei a abscissa do ponto B. Pode, gente. Não necessariamente tem que ser A, B e C. Pode misturar a ordem aqui e embaralhar, não tem problema não. O que não pode embaralhar é o par ordenado. Por exemplo, se eu comecei com x1, automaticamente a coluna do y tem que ser do mesmo ponto. Por isso eu coloquei o A, porque x1 e y1 corresponde ao ponto A. x2 e y2 corresponde ao ponto B e x3 e y3 corresponde ao ponto C. Se eu coloquei x1 aqui, automaticamente vou ter que pegar a mesma coordenada do mesmo ponto. Agora, como aqui eu utilizei logo o do ponto C, que é o x3, eu não posso colocar aqui y2. Não pode. Aí você, quando for fazer das linhas, comparar linhas, tanto x como y tem que ser relacionado ao mesmo ponto, senão vai dar errado, tá bom? Então, se eu comecei com o x3 aqui, vou ter que colocar o y3 aqui. E se embaixo está o x2, ao lado vai ter que estar o y2. E aqui sempre fecha com 1. Então, é o detalhe que eu quero chamar a atenção. Não é jogar assim. Você pode colocar os pares na ordem que você quiser. Agora, sempre que você colocar uma abscissa, a ordenada tem que ser correspondente, é o mesmo ponto. Não pode ser trocado, não. Tá bom? Pronto, gente. Então, é isso. Coloca a coluna da abscissa, da ordenada, e o último termo tem que ser, a última coluna tem que ser igual a 1. Deu igual a 0 é porque o determinante, os três pontos estão alinhados. Se der diferente de 0, forma vértice de triângulo. Vamos entender, então, nos exemplos, como utilizar a fórmula. Então, roda aí. Estamos de volta com o nosso Por Dentro do Assunto e vamos dar continuidade vendo exemplos de aplicação. Então, olha só. Verifique se os pontos A, B e C estão alinhados. Ele deu 3 coordenadas aí e a gente vai fazer o teste para ver se eles estão ou não alinhados. Tem duas maneiras. Você pode fazer a representação gráfica, é uma forma também de você verificar, tem que ter muita precisão nas distâncias, ou, para ser mais certeiro, vai logo pela fórmula que é o determinante. Então, olha só, eu vou montar aqui a estrutura, temos aí D é igual, você vai colocar x1, y1 e 1, depois x2, y2 e 1, e x3, y3 e 1. Para ver se eles estão alinhados ou não, o determinante, lembrando, tem que ser igual a 0. Então, substituindo, vai ficar D é igual.
Vou pegar x1, y1 em relação ao ponto A. Então vai ficar menos 3, 5, e lembrando que a última coluna é sempre 1. Já o x2 e y2 eu vou associar ao ponto B, que é 1 e 1, as coordenadas. 1 e 1, e também lembrando que a última coluna também. E o x3 e o y3 eu vou associar as coordenadas do ponto C, que é 3 e menos 1. Então, 3 e menos 1, e lembrando que a última coluna também é igual a 1. Pronto, gente, ó. Aqui são as do ponto A, do ponto B e do ponto C. Lembrando que não necessariamente tem que seguir a ordem A, B e C. Poderia começar por C, depois o A, depois o B, tanto faz. Lembrando que sempre está associado o par ordenado. Para resolver o determinante, aí agora tem que lembrar as técnicas, né? Vamos usar Sarri ou estrelado. Professor, eu vou utilizar o método estrelado. Como é o estrelado? Você vai começar, tem duas direções aqui. Nesse sentido aqui, para a direita, é chamado de diagonal principal, que pega esses três números, o menos 3, o 1 e o 1, que é a diagonal, vamos dizer assim, do quadrado, né? Já apontando para o lado esquerdo, nessa outra diagonal aqui, temos a diagonal secundária. Então, para resolver determinante, você começa pela diagonal principal. Aí, no caso, o método estrelado é você fazer uma multiplicação de 3 em 3 números. Então, vamos lá. Começando pela principal, você vai multiplicar esses três valores, né? Então, quem estava esquecido dessas técnicas, tem que sempre estar relembrando, tá certo? Então, vamos lá. Multiplicando os três valores aqui, eu vou ter que o determinante é igual. Então, menos 3 vezes 1 dá menos 3. Pronto. Aí você tem que ir atrás de mais três números. Olha só, no mesmo sentido. Aqui só tem dois números, então eu vou atrás do terceiro. Aí você faz esse movimento aqui. Não vai querer pegar assim não, tá bom? É nesse sentido aqui, ó. Então pega mais um número. Se você pegar esses dois e for em direção aqui, você vai pegar 4 números. Tem que ser de 3 em 3. Então multiplica agora. 5 vezes 1, 5. Vezes 3, 15 positivo. E aí sobra esses três números aqui. Como é de 3 em 3, ó. Tá bom? Então, você multiplica também os que sobrou. Então, menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Agora, você vai mudar o sentido da multiplicação. Você vai partir para a secundária. A secundária agora é assim. De 3 em 3 números também. Então, começando pela secundária aqui, ó. 3 vezes 1, 3. Só que tem um detalhe. Toda vez que você vai para a secundária, você sempre tem que trocar de sinais. Então, eu geralmente coloco já o menos aqui, multiplico, se tiver menos aqui também eu faço o jogo de sinal. Mas sempre tem que trocar os sinais dos três termos seguintes. Então, ó, aqui dá positivo, né? Mais por menos, menos. 3 vezes 1, 3. Aí eu boto só para não esquecer, porque senão às vezes você vai na onda, esquece dos sinais, de trocar e erra. Aí, ó, veja só, mais três números, né? Tem aqui 2. Então, 5 vezes 1, 5, vou atrás do terceiro. Se você pegar aqui, aí você está pegando 4 números. E você não pode fazer também assim, né? Você tem que fazer nesse sentido, ó. Tá bom? Então, vai ficar 5 vezes 1, 5. Positivo, né? Com o menos aqui, continua negativo. Menos de novo, porque estamos na secundária. E aí, o que sobrou, gente, foi isso aqui, ó. O menos 3, o menos 1 e o 1. Então, você multiplica esses três aqui. Aqui, ó, faz jogo de sinal. Menos por menos, mais. 3 vezes 1, 3. Positivo. Com o menos daqui, fica 3 negativo. Pronto. Então, determinante é igual. Aí, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu tenho aqui... vou somar, no caso, os valores negativos. Menos 3 com menos 1, com 3 com menos 5 e menos 3, que vai dar menos 15. Somar com o positivo... Então, determinante é igual a 0. Se o determinante deu igual a 0, isso implica dizer que os três pontos estão alinhados. Então, estão alinhados. Se desse qualquer número diferente de 0, então já não estava presente numa mesma reta. E aí, se você quiser comprovar que os três pontos estão alinhados, é só você fazer no plano cartesiano e localizar os três pontos, que você vai ver que vai formar uma reta. Claro, colocando, se você fizer com a régua bem direitinho as distâncias, vai dar certo, tá bom?
Por isso que por determinante é mais certeiro do que fazer graficamente. Se você não tiver um instrumento de medição, acaba dando errado. No exemplo 2 ele fala, determine o valor de x, então ele quer saber o valor de x, de modo que os pontos A, B e C sejam os vértices de um triângulo. Pronto, para que eles sejam um vértice de um triângulo, agora o determinante tem que ser diferente de zero. E olha só um detalhe, ele quer o valor de x, então já tenho a resposta. A resposta do meu determinante já tem que ser diferente de zero, você já tem que colocar isso no início, porque ele quer que seja vértice de um triângulo. Não pode ser igual a zero. Se for igual a zero, eles estão alinhados. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar, vai montar o determinante, já colocando que a resposta já é diferente de zero. E aí você vai achar, no caso, a abscissa do ponto B, que é x. O intuito é achar a abscissa, não o resultado do determinante. Então, vamos lá. Montando a expressão vai ficar assim. D é igual. Coloca a formulazinha, né? x1, y1 e 1. x2, y2 e 1. x3, y3 e 1 também. Só que lembrando que agora ele já é diferente de zero. Então, substituindo, vai ficar D é igual. Aqui eu vou relacionar o ponto A, então menos 3, 1 e 1. Na segunda linha eu vou colocar em relação ao ponto B, que é x e 2, x2 e 1. E a terceira parte eu vou colocar em relação ao ponto C, que é menos 3, menos 1 e 1 também. Lembrando que já é diferente de zero. Então, determinante é igual. Aí você pode fazer, novamente, por Sarri ou por estrelado. O método do Sarri, para quem está esquecido, você vai repetir as duas primeiras colunas. Eu vou fazer com os dois métodos, né, para relembrar aqui, para quem estava esquecido. Você vai repetir isso aqui, vai ficar assim, ó, menos 3, x e menos 3. Vai colocar também a outra, 1, 2 e menos 1. Repete a terceira, 1, 1 e 1. Pronto. Aí, para ser método de Sarri, o que você vai fazer? Vai pegar as duas primeiras colunas aqui e vai repetir do lado direito. Então, vai ficar, ó, repete o menos 3, vamos lá, menos 3, x e menos 3. Vai pegar a segunda aqui, que é 1, 2 e menos 1. E aí fecha, e o determinante é diferente de zero. Pronto. Aí eu vou fazer agora pelo método de Sarri para vocês relembrarem como era o processo, porque aqui é estrelado, né? Vamos ver como é que é Sarri. Novamente, começa pela diagonal principal, como eu fiz aqui, ó. Então, D, no caso aqui vai ser diagonal principal, esses três números. É de 3 em 3 a regra. Então, D é igual, aí eu faço, ó, 2 vezes menos 3 vai dar menos 6. Pronto. Como é de 3 em 3, no método estrelado, você tinha dois números e atrás o terceiro. Aqui, ó, é só manter o mesmo ritmo. Então, mais 3 números. Perfeito. Aí, ó, menos 3 vezes 1 dá menos 3. E sobrava um número, depois você ia atrás de dois números, né? Assim, de 3 em 3 também. Só que aqui já tem, ó. Não precisa fazer esse movimento de curva, não. É só manter de 3 em 3. Aí agora multiplica x vezes menos 1, menos x. Você viu que fiz 3 para a diagonal principal, 3, e depois fui 3 para a secundária. Olha só, aqui só tem dois números. Pronto, já acabou. A diagonal principal esgotou. Aí agora você vai pegar e vai fazer o processo para a secundária de novo, de 3 em 3. Não se esqueçam disso, tá bom? Comecei na secundária aqui, ó. Tá vendo? 3 números, aí a secundária daqui é essa. É da original, no caso, né? Secundária. Então, peguei aqui 3 números, multiplica também. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Só que lembra que secundária já tem que botar aquele menos para trocar o sinal? Tem isso, né? Aqui dá menos 6. Menos por menos, mais. Então, fica positivo. Eu já boto logo os menos para me lembrar que tem que trocar de sinal. Senão você esquece, viu? Não esqueça não. Então, olha só. Mais 3 números. Então, ó. Pronto. Menos 3 vezes menos 1 dá 3 positivo. Com o menos daqui, né, continua sendo negativo. Então, vai ficar menos 3. E finaliza com mais 3 números. Ó. X vezes 1, x positivo. Mas não tem o menos da secundária? Então, fica menos
x. Pronto, gente. Então, esse daqui é chamado de método de Sarri. O de Sarri, você repete as duas primeiras colunas, e o estrelado não, é só você ir de 3 em 3 que dá certo. Eu, particularmente, gosto de fazer pelo estrelado, né? Eu acho mais rápido. Só que você tem que ter mais atenção, né? Para não se embananar na hora das multiplicações. Quem gosta, faz por esse daqui. Repete as duas colunas e vai de 3 em 3, até para não se atrapalhar. Então, fica a critério seu, na hora de resolver, qual método utilizar, tá bom? Pronto, gente, ó, já sabemos que esse resultado tem que ser diferente de zero, né? Porque ele vai formar vértice de um triângulo, cuidado disso, não esquecer. E agora vamos só organizar essa expressãozinha. Eu tenho aqui, ó, menos x com menos x vai dar menos 2x. Aí aqui dá para cancelar, ó, esse 6 positivo com esse 6 negativo. E dá para somar esse menos 3 com esse menos 3, que vai dar menos 6. Diferente de zero. Vai dar uma inequaçãozinha aí do primeiro grau. Então, vamos só concluir ela aqui. Eu vou isolar o x, né? Vai ficar menos 2x. É diferente. Esse menos 6 muda de membro, vem positivo. Então, vai ficar x é diferente de 6 dividido por menos 2. X é diferente de menos 3. Então, tá aí. Se o x for qualquer número diferente de menos 3, esses 3 pontos formam um vértice de um triângulo. Professor, peraí. Então, me diga uma coisa. Quer dizer que se eu substituir o x aqui por menos 3, o determinante vai dar zero? Sim. Então, se o x for menos 3, os 3 pontos estão alinhados. Agora, se eu botar qualquer número diferente de menos 3 aqui e fazer o gráfico ou fazer o determinante vai dar diferente de zero, ou seja, vai formar um vértice de um triângulo. Então, se eu colocar, por exemplo, 4... Se eu colocar menos 2, se eu colocar 1, se eu colocar 10, 100, 1000, vai dar um triângulo. Deu para entender? Então é isso. Diferente de zero forma um triângulo. Vamos agora para o momento final da aula, que é o nosso aprofundando o conhecimento. Então, aprofundando o conhecimento de hoje é de vestibular. Então, preste atenção no que ela diz. Se o ponto P de coordenadas A e B pertence à reta determinada pelos pontos M e N, então, aí eu tenho aqui nas alternativas o resultado de uma determinada operação. Veja só, gente, o que é a interpretação da questão, no caso, né? Ele falou que o ponto P pertence à reta. Então, ó, se o ponto pertence à reta e ela é determinada por M e N, então, os 3 pontos juntos são colineares. Não é isso? Porque se a reta é formada por MN e P pertence à reta, então os 3 pontos juntos são pontos alinhados. Então, são pontos colineares. E aí você vai ficar esperto, porque olha só, ele deu as coordenadas de MN, não deu as de P, mas nos resultados das alternativas está em função de A e de B. Então, só resta aí pelo método determinante. Porque pelo determinante, já sei que quando os pontos são alinhados, o determinante tem que ser quanto? Igual a zero. E nas alternativas, todas estão iguais a zero. Qual delas é a verdadeira? Aí a gente vai aplicar na fórmula. Então temos aí, gente, ó, vamos lá. Eu vou formar o determinante, certo? Lembrando que no determinante eu vou pegar na primeira coluna os valores de x, na segunda de y e na terceira de 1. Então vamos começar aqui pelo ponto P. O valor de x é A e o valor de y é B. Já no ponto M eu tenho 4 e 3 como valor. E no ponto N eu tenho 5 e 1. Pronto. Como eu vou usar a regra do determinante, a última coluna tem que ser igual a 1. 1 e 1. Pronto. E como ele falou que o ponto pertence à reta, o determinante também já é automaticamente igual a zero. Então você não pode esquecer desse detalhe de igualar a zero se ele for colinear. Então o determinante será igual. Vou fazer pelo método do estrelado, então de 3 em 3, ó. 3 vezes A, 3A. Pega mais 3 números, ó, B vezes 1, B vezes 5, dá 5B.
B. Você lembrando que pode fazer tanto por sarri como por estrelado, como eu mostrei no início da aula, né? Mais 3 números, eu tenho 4 vezes 1, 4. Então, fechou a diagonal principal. Agora você vai em direção à diagonal secundária, de 3 em 3 números também, ó. 3 vezes 5, 15 positivo. Mas lembre que na secundária tem que trocar de sinal. Menos de novo, para não esquecer, e vai mais 3 números, ó. 4 vezes B, 4B, vezes 1, 4B. Então ele fica negativo, porque no caso ali está positivo. Menos de novo, e mais 3 números, que é o finalzinho aqui, ó. O A vezes 1, que dá o próprio A. Como é positivo, vai ficar negativo e diferente de 0. Desculpa, no caso é igual a 0, né? Porque os pontos são alinhados. Agora a gente vai só somar os termos aí que são semelhantes, né? Para tentar reduzir a expressão. Vamos lá, vamos pegar os valores de A. Eu tenho 3A aqui e tenho menos A aqui. Então, subtraindo vai dar 2A. O valor de B, eu tenho 5B com menos 4B. Então, subtrai, porque são sinais opostos, né? Então, 5 menos 4 vai dar apenas B, né? Vai ficar B positivo. E os números, os termos independentes são 4 e menos 15. Então, como são sinais opostos, também subtrai, que vai dar o sinal do maior módulo, menos 11, igual a 0. Não dá para simplificar, né? Mas já está bem reduzida. Então, vamos olhar aqui se tem essa alternativa, né? Deixa eu ver. 2A mais B menos 11. Então, tá aqui, ó. Letra B. Veja só, em todas são iguais a 0, justamente porque o ponto pertence à regrinha. Se for colinear, já automaticamente o determinante é igual a 0. É somente substituir, no caso, um dos pontos com A e B, que aí dá certo. Você fazer e acha aí uma equação. Que já fiquem espertos, porque as nossas próximas aulas serão direcionadas aos tipos de equações da reta. Isso aqui é uma equação da reta. Não deixa de ser também não, tá certo? E a gente vai focar justamente nesses tipos de operações. Então, fique bem espertos, porque as nossas próximas teleaulas vai ser direcionado às equações da reta. E isso daqui também tem um nomezinho, equação da reta na forma geral. Mas fique calmos, porque na nossa próxima teleaula a gente vai falar sobre isso, tá bom? Vai ter a gente vai mostrar todos os tipos, como a característica de cada um, então só ficar bem ligadinho. Gente, agora chegou o momento mais esperado. Hoje é dia de rock, bebê. Vamos encerrar nossa teleaula com mais um clássico do rock. Sempre, né? Aqui é música eletrônica, é rock, é tudo que você imaginar. Hoje é rock, então fique ligadinho. Para mais conteúdos é só acessar Gilmar Primo no YouTube e ficar por dentro da matemática. Vamos encerrar com música? Então, tchau e até a próxima.